Vamos abrir a palavra de Deus. No capítulo 2 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. O versículo 16 e o versículo 17. Fala, Adriano. A palavra do Senhor diz assim. Todo mundo comigo, não? Ele deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, vírgula. Então Deus deu uma ordem. E essa ordem dizia: de toda árvore dos jardins comerás livremente. E aí tem uma vírgula. Mas, porém, entretanto, contudo, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Ponto e vírgula. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, o verso 13, 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E agora você vai dar um salto lá para o Novo Testamento. A gente vai lá para o Evangelho de João. Deixa eu dar um jump aqui. E eu quero ler o capítulo 19 de João. E eu quero ler o versículo 9 em diante. Posso ler com vocês, não? Vocês estão ligados no movimento, não? Aquela atenção total e irrestrita ao texto? Então diz assim, o capítulo 19, o verso 9 em diante. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima, se do alto, algumas traduções vão dizer, se do céu não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Santo Espírito amado, esta é a palavra que inspiraste, em nome do Senhor Jesus, revela a nós. É só o Senhor quem pode nos convencer daquilo que precisamos ser convencidos, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos e nos dá, Senhor, a revelação de Jesus. Faz isso para que a gente possa descansar nele, para que a gente possa dar razão a ele em tudo. Eu peço que o Senhor repreenda em nome do Senhor Jesus todo espírito contrário à vida, toda a ação das trevas, tudo aquilo que tem como objetivo nos separar, dividir, matar, seja por ti mesmo repreendido. E que nesta noite, Senhor, a tua palavra nos cure, nos sare, gere vida, fé, gere esperança, gere nova vida, a possibilidade de ver o teu reino. Faz isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Momento precioso é a gente
gente poder estar reunido e pensar, meditar na palavra de Deus, poder dar a Deus a glória que lhe é devida. Poder também, de alguma forma, ver os irmãos, olhar para os irmãos e meditar em algumas questões que são importantes para nós. Você quer isso aqui? Você quer ler para você? Não? É muito precioso esse momento, mas às vezes a gente entra numa estrutura quase que de um movimento, né, da lei da inércia. A gente vai fazendo as coisas que tem que fazer, a gente vai virando onde tem que virar, a gente vai sentando onde tem que sentar, a gente vai meio que se acostumando com algumas estruturas, e a igreja também não apresenta muita novidade, né? E a gente vai, às vezes a gente senta no mesmo lugar em todas as reuniões, a gente vem no culto, a gente se propõe a estar aqui, mas a grande pergunta que surge ao meu coração é o nível de consciência que nos habita disso que nós estamos vivendo aqui. Por que eu gosto de fazer essa pergunta? Porque eu percebo que o Evangelho é essencialmente isto. O Evangelho ele sempre parte de uma premissa que tem como proposta a liberdade de um lado e a consciência do outro. Mas a gente vai vendo que no decorrer do processo vão bisuntando o Evangelho e a mensagem do Evangelho, que tem como base da sua sustentação esses dois pilares, a liberdade e a consciência ou a verdade, né? A consciência do que se é, do que se está vivendo, proposta como relação. Quando a gente fala de consciência, é algo que precisa inundar a nossa mente, a nossa razão. Ou seja, eu tenho a convicção do que estou vivendo, fazendo, o porquê. Eu sei dar a razão do que estou fazendo. Eu sei dar a razão da esperança que me habita. Eu não simplesmente estou aqui como alguém que está seguindo o movimento, mas eu estou aqui e eu sei por que estou aqui. Eu não estou aqui porque o meu pai quer que eu venha, eu não estou aqui porque meu namorado me largou, eu não estou aqui porque se eu não vier Deus me castiga, eu não estou aqui. Por que você está aqui? Eu estou aqui por causa disso, disso, disso e disso. E o texto que nós começamos a ler aponta para esta realidade primária. Deus, que tem como anseio do seu coração, Deus, quando Ele se mostra na criação, ali no capítulo 1 de Gênesis, você vai percebendo um Deus muito do lado de fora, né? Ele vai dizendo para as coisas acontecerem e as coisas vão acontecendo. Ele vai dizendo, haja luz, e a luz aparece. Mas quando tem a ver comigo e com você, quando tem a ver com o ser humano, você começa a fazer parte da intimidade de Deus. Você começa a perceber Deus pelo lado de dentro, aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua vontade, aquilo que está no seu âmago. E lá no verso 26 do capítulo 1, ele vai dizer que queria se procriar. Ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é a essência do que eu e você fomos gerados para ser. Pessoas que Deus ao olhar se visse. E que toda a criação ao olhar visse Deus. Pessoas que podiam ter comunhão com Deus. Filhos e filhas de Deus. Herdeiros e herdeiras de Deus. Pessoas que expressam o caráter do Pai e que exercem a forma de governo do Pai. E como é a forma de governo do seu Pai? A forma de governo do Pai é como Jesus a manifestou. É acocorado, lavando o pé. Nós achamos que a forma de governar é quando a nossa vontade se impõe às demais. Mas a forma de governar de Deus é demonstrada em Cristo Jesus. Chega um momento, no final do seu ministério, quando ele está para entregar o diploma para todo mundo, até para o Gibelato, ele chega lá e está ele e o Fujarra saindo no soco e os caras querendo saber quem que é o maior. Estou brincando, hein, Gibelato? Não. Ninguém tem dúvida disso, né? E Jesus fala assim, viu? O que vocês estão fazendo, irmão? Vocês estão, teve dois que teve a manha de mandar a mãe. Pensa numa coisa patética. Você mandar a mãe, vai lá, mãe, fala com Jesus.
A gente quer estar lá uma à direita, outra à esquerda dele lá, na hora que o operou for resolvido mesmo. A gente quer ter um cargo aí legal, bacana. É patético isso, você mandar a mamãe lá e falar, ô, senhor, ajuda os meus meninos aí, os cababão, os caba ponta firme. Não vai ficar um na hora do pega pra capar, mas eles estão ali, ponta firme. Jesus está falando, vocês não entenderam nada? Os reis, os poderosos exercem autoridade sobre o povo e são chamados benfeitores por eles, mas entre vós, não. Entre vós não sereis assim. Ele não diz assim, não fareis isto, porque é uma questão ontológica, é uma questão de ser. Entre vós não sereis assim, mas maior no reino de Deus é aquele que serve. A estrutura de governo de Deus é a estrutura da cruz. E Deus, quando chega nesse momento, ele tem uma ordem, nesse momento do Gênesis que nós lemos no capítulo 2, ele tem uma ordem clara. E esta ordem clara é, seja livre. E é interessante como a gente vai transformando esta fala de Deus numa cadeia, numa prisão. E a gente tem o poder e a manha de transformar a ordem de Deus naquilo que Deus não ordenou. Você quer ver o que é um negócio bacana para um pastor ou um líder de jovem, do ponto de vista do que a maioria das comunidades esperam deste pastor e desses líderes? Encurte os limites. Põe a cerca. Quanto mais cerca você conseguir colocar para a rapaziada, quanto mais você puder fazer eles caberem dentro do quadrado da sua comunidade, onde eles não tenham nenhuma outra possibilidade legítima de se expressar, a não ser dentro das quatro paredes, quase como que num gueto, você vai ser um bom líder de jovens. Você vai ser um bom pastor de jovens. Agora, se você replicar a fala de Deus na história, a fala de Jesus, se o Filho vos, o quê? Libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você proclamar o evangelho da libertação em Cristo Jesus, que é um evangelho que põe de ponta cabeça o mundo religioso, os caras olham para Jesus e são frustrados em toda a sua expectativa acerca de Deus. E eu quero dizer para você que se você não foi frustrado ainda em toda a sua expectativa gerada culturalmente, religiosamente acerca de Deus, você ainda não viu Jesus. Porque Jesus é o cara que olha para o templo e diz assim, viu, derruba. E os caras, aquilo era o suprassumo da relação com Deus. Jesus é o cara que ele não só faz as coisas, ele não só fala algumas coisas, mas a forma como ele faz, por exemplo, ele cura o leproso. Mas como ele cura esse leproso? Ele toca. E a religião dizia assim, não pode tocar. Aliás, esse cara é um cara que ele não pode se aproximar da gente. Ele tem que sair gritando assim, leproso, leproso. Ele não pode receber um abraço. Jesus vai e abraça e diz assim, ser limpo. Jesus é uma contradição de toda a expectativa gerada acerca de Deus, do que Deus pensava, do que Deus gostava, do que Deus era, do que Deus fazia. Jesus é assim para você? A quem você diz adorar? Ao Deus da estrutura ou ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo revelado no Cristo crucificado?
Porque é assim, você só vai conhecer o Pai olhando para Jesus. Viu, Belato? Ele diz assim: quem vê a mim, vê ao Pai. Fora de Cristo, fora do que Cristo expressou de Deus, é por isso que Hebreus 1 vai dizer o seguinte: havendo Deus falado outrora aos pais de muitas maneiras pelos profetas, a nós falou-nos, dando a ideia de definitivo no seu Filho. Você quer saber como Deus é, como Deus pensa, como Deus age? Olhe para Jesus. Os caras querem seguir Jesus. Jesus fala assim: meu, o que você quer fazer atrás de mim, rapaz? Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nada a oferecer. Eu só tenho uma missão, e a minha missão é fazer a vontade do meu Pai. Quando os seus discípulos se escandalizam com ele, porque ele diz assim: viu, vocês estão achando que a relação com Deus ela pode ser vivida do ponto de vista das trocas? Vocês estão achando que eu dou pão atrás de audiência? Porque os caras andaram quilômetros atrás de Jesus, porque ele havia multiplicado o pão, e eles chegam para Jesus e dizem assim: viu, que sinal tu fazes para que a gente dê crédito a você? Para que a gente creia em ti? Olha, nós vamos dar uma dica aqui para você. Os nossos pais comeram o pão no deserto. Faz mais pão para a gente, e a gente vai sustentar o teu ministério. E ele fala assim: viu, o verdadeiro pão que desceu do céu não foi Moisés quem deu para vocês, foi meu Pai. O verdadeiro pão sou eu. Vocês precisam comer a minha carne e beber o meu sangue. Os caras, opa, dura esse discurso. Quem pode suportar? E aí o pessoal vai embora. E a grande maioria dos discípulos também vão embora. E a liberdade chega para os seus discípulos e diz assim: e aí, rapaziada, vocês não querem também aproveitar o movimento, aproveitar o fluxo e ir embora também? E aí Pedro tem uma fala que diz assim: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Se a sua razão para seguir Jesus, se a sua razão para o discipulado de Cristo não for o próprio Cristo, você não está no discipulado cristão. Você está fazendo uma outra escola, o seu mestre é outro, mas se o seu mestre for Jesus, ele é a única razão para segui-lo. Por isto, ele deve ser também a sua única razão para obedecê-lo. O seu medo não vale para obedecer a Jesus. Diga assim, você tem coragem de dizer isso? O meu medo não serve como motivação para obedecer a Cristo. Diz aí, gente. A Igreja Batista é uma maravilha, né, cara? Os caras são animadão. O meu medo não serve como motivação para obedecer a Jesus. O meu medo é pecado. Deus é amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. Quem teme não está aperfeiçoado no amor. Se a sua obediência a Deus é fruto do seu medo de Deus, a sua obediência é pecado. Se a sua obediência a Deus é fruto dos seus interesses acerca do que Deus pode lhe dar, a sua obediência é pecado. Se a sua obediência a Deus tem como vista o céu, a sua obediência é pecado. Tem gente que quer ir para o céu, não quer nem saber se Jesus vai estar lá. Quer um lugar na mesa, quer um lugar, ele falou que ia me dar um barraco lá, ele falou que ia preparar uma morada, então eu vou me dar bem. Não. Toda a relação
só pode ser construída na liberdade, só pode ser chamada de relação a partir do momento que o outro é a razão pela qual você se dispõe à relação. Se o João dá um beijo na Bela, obrigado, o beijo do João não vale nada. Se a Bela der um beijo no João por medo, que agora o João está bombado, vocês estão vendo, ele está forte. O João fala assim, me dá um beijo. Ela fala, calma aí, bem. Então, o beijo dela também não vale nada. Que beijo que vale? O beijo que eu dou por amor ao João. O beijo que eu dou por amor à Bela. Livre, sem obrigação, sem culpa, sem medo, sem dever. E Deus diz assim, viu? De toda a árvore dos jardins comerás livremente. Essa é a ordem. E aí vem a consciência. A ordem é a liberdade. O diabo é quem inverteu o processo. O diabo chega para a mulher e diz, viu? É assim que Deus diz? De nenhuma árvore dos jardins comereis? Não foi isso que Deus disse. Deus disse, de toda a árvore dos jardins comereis, livremente. Inclusive a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vou excetuar esta árvore por uma razão e eu quero te dar a consciência pela qual eu vou excetuar esta árvore. Esta árvore está fora do seu cardápio, porque no dia em que você comer dela, você vai morrer. E eu te criei para... Diga para mim, diga com você mesmo assim, Deus me criou para a vida. Tudo que gera morte em você é disfuncional. O que define pecado? Boa, morte. Trabalhar é pecado? Depende. Se gerar morte. Eu atendi uma moça com 39 quilos, caí nos cabelos. Eu falo dessa história sempre aqui. Porque ela não conseguia parar de trabalhar. Pecado é um valor moral. Mas produziu morte é pecado. Quando o seu trabalho é quem te traz segurança, o seu trabalho é um ídolo. O seu trabalho é pecado. Definição de pecado é morte. Tudo que gera morte é pecado. Eu vim para que tenham vida. E a tenham de que forma? Com abundância. Então, essa proposta deste evangelho, onde para evitar que alguém coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente então faz uma cerca. Isto não é evangelho, isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com desconfiança de Deus, inclusive. Eu não confio no poder do evangelho para mudar a vida do meu filho, da minha filha, do meu namorado, do meu marido, do meu irmão, do fulano. Então o que eu faço? Eu substituo. Eu pego o evangelho e faço algumas alterações. Mas quando você faz a mínima alteração que for, ele deixa no mesmo instante de ser o evangelho. Normalmente eu coloco às vezes uma frasezinha no meu Face que diz assim, um evangelho 99% verdadeiro é um evangelho 100% falso. Eu tenho uma agenda oculta. Eu vou confiar em Deus, sabe? 99% anjo, perfeito, mas aquele... Então, nossa, eu pisei, perdão, gente. Volta, corta depois lá. Edita esse negócio. Eu confio 99% em Deus, mas eu deixo 1% aqui, vai que Deus, dá uma piscada. Ainda que a palavra de Deus diz assim, não toscaneje o guarda de Israel. Mas vai que ele dá uma vacilada, eu tenho aqui 1% aqui para me garantir. De tal forma que eu me protejo de Deus. Que eu não confio em Deus. Que eu não vivo pela fé, não vivo pela fidelidade.
não vivo pela fidelidade do Filho de Deus. Eu vivo pelas minhas condicionantes, pela minha capacidade de poder me safar. Eu vivo confiando na minha carne, na possibilidade humana. Aí eu digo, não, isso aqui nunca vai acontecer comigo. Por quê? Porque eu sou um cara diligente. Eu tomo cuidado com isso aqui. Eu falo, bacana, irmão, isso é fantástico esse negócio. Mas eu quero dizer para você assim, um dia a sua diligência vai acabar. Como é que o senhor sabe, pastor? O senhor está jogando praga na minha... Não, filho, eu sei quem você é feito do mesmo material que eu. Às vezes eu vou celebrar casamento e eu falo assim, seguinte, não vou fazer noiva prometer nada para noivo e noivo prometer nada para noiva. Por quê, pastor? Porque se promessa segurasse casamento nenhum acabava, não é verdade? Você acha que o cara chega ali para fazer uma pegadinha do malandro? Você acha que ele chega ali, eu vou falar que vou ser fiel na certeza, na doença, na pobreza, na riqueza, não sei o quê, de brincadeira? Não, ele chega ali com essa disposição, só que ele está confiando nele. Ele acha que ele é tudo aquilo. A moça, a mesma coisa. Eu fui atender um casal, 25 anos de casado. O marido pisou na bola. A mulher disse assim, pastor do céu, esse cara é um vagabundo, eu não conhecia esse cara. Olha, eu confiei nesse cara. Eu falei, minha filha, você já leu Bíblia, filha? Você já leu lá? Maldito o homem que confia no próprio homem, ou que faz do seu braço a sua força. Você diz assim para mim, pastor, o senhor tem como segurar essa Bíblia? Eu falo, claro. Deixa comigo, deixa com o Beck. Dá 5 minutos. Você vai ver essa mão tremendo, eu já junto com a outra aqui, eu falo, dá uma força aqui, Thor, segura meu braço, né? Daqui a pouco, porque eu tenho um limite. Quem não tem limite? Quem não tem limite? Deus. É por isso que quando a gente reconhece quem a gente é, quando a gente reconhece a nossa fraqueza, aí é que a gente é forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Mas a gente quer provar para Deus e o mundo que a gente é forte. Você já viu o testemunho de crente? Testemunho de crente parece a Liga da Justiça. É o Super-Homem, a Mulher Maravilha, é o Aquaman. Acho que o pessoal não sabe nem o que é. Eles não sabem, né, Nilson? O negócio deles é bem 10 agora, né? Uns negócios diferentes. Não, eu tá assim, agora deu certo minha vida, Jesus veio, tá tudo resolvido. Agora, olha, eu era assado, Você não vê um infeliz chegando lá. Eu quero dizer para vocês aqui, diante de vocês está um mentiroso, irmãos. Mas eu quero louvar a Deus porque até aqui o Senhor tem me sustentado na verdade. Glória, pois, a Ele. Eu quero dizer aqui, irmãos, na frente dos irmãos, que diante de vocês está um adúltero. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo é minha vida e Ele tem sustentado, em detrimento de mim, a fidelidade à minha esposa. Glória seja ao Senhor Jesus Cristo. Consciência. Uma juventude que conhece a verdade do Evangelho, que conhece quem é e conhece quem Deus é, e que anda segundo a palavra de Deus, ou que busca o discipulado de Jesus Cristo, não porque está cercado por uma cerca que diz, passe por aqui, passe por ali, vira à direita, vira à esquerda, mas porque o próprio Cristo vive nela. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esta relação com Deus vai gerando em nós confiança em Deus. E aí a gente vai tirando a coroinha da nossa cabeça, porque a gente é cheio de querer achar que pode, ou não é? Brincadeira? Verdade ou mentira que eu estou dizendo? Aí a gente tira a coroinha da nossa cabeça, deposita nos pés do Cordeiro e fala, Senhor, tem como vir a mim o teu reino? Tem como ser feita a tua vontade e não a minha?
Porque a minha vontade, Senhor, ela não serve para nada. Eu tenho convicção do que eu vou lhe dizer agora. A sua vontade só serve para você se perder. Tudo que você mais deseja e anseia, como vontade, como pulsão, caminha para a morte. A gente não quer render essa vontade à vontade de Deus, porque você fala assim, vai que ele tem uma vontade diferente da minha. Eu estou querendo passar em medicina, vai que ele quer que eu passe em letras. Eu estou complicado. É melhor eu guardar 1% aqui. Eu vou aqui, estudando. Né? Se virar para letras, eu pulo para medicina na hora. Eu falo, não, senhora, deixa o senhor deixar comigo. Estudei para caramba, pô. Vai que eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor e Ele dá um rumo a ela que eu não gostaria. Vai que o namorado é outro, vai que a namorada é outra. Mas eu já namorei até agora, Senhor, agora que, né? Evangelho é liberdade e consciência. Mas logo que o pecado entrou, o pecado fez de mim e de você Deus. E o que significa isso? Que a sua vontade é que tem que ser estabelecida. Aí a religião, para cercar esse monstro, criou um monte de cerco, um monte de cadeia e falou, isso aqui é evangelho. Se você andar dentro desses limites, você vai ver, vai dar tudo certo para você. Eu falei aqui domingo passado, para mudar o seu comportamento, a gente não precisa de evangelho. Cadeia já faz um negócio assim, parecido, né? É ou não é? Aquele vizinho que para toda vez o carro na frente da sua garagem. Tem hora que você tem vontade de bater nele, mas você tem medo de bater nele para a cadeia, então você não bate. Mudou o seu comportamento. Mas o evangelho fala que é para você amar o vizinho que põe o carro na frente da sua garagem. Como é que faz isso? Como é que produz amor, irmão? Como é que produz perdão? Como é que ora para inimigo? Como é que abençoa quem te maldiz? Como é que a gente vai para a cruz, irmão? E sem sentir com isso prejuízo? Como é que eu vou considerar o outro superior a mim mesmo? Eu preciso trocar o meu coração. Eu preciso ser resetado. Eu preciso ser feito novo. Eu preciso da graça de Deus. Senão o que eu vivo é uma estrutura religiosa, que por fora o meu comportamento está adequado. Eu sou um bom cidadão. Você não tem nada para falar contra mim. Eu sou marido de uma só mulher, eu pago as minhas contas em dia, eu crio os meus filhos, eu não falo palavrão, não fumo, não bebo. Aliás, depois que nós castramos o nosso gato lá em casa, o maior santo lá é ele, dentro desse critério. Ele não fuma, não bebe, não fala palavrão e agora é castrado. Estou falando de interior, amados. Estou falando de um evangelho de consciência. Onde você sabe as coisas que lhe pegam. Você sabe que você pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas você sabe que você vai morrer. E vai gerar morte. Então você recorre ao Senhor e fala, Senhor, por tua graça, vem ser a minha vida. Sustenta-me no caminho da vida. Sustenta-me no caminho da relação contigo. Sustenta-me, Senhor, na confiança a Ti e em Ti somente. Porque senão o que acontece é que a gente se transforma numa vítima. Porque é o seguinte, quando você se tornou o seu critério de certo e errado, o que é bom? Repita comigo, bom é aquilo que acontece do jeito que eu quero. Vai, bom, o que é bom? Bom é aquilo que acontece do jeito que eu quero. Só que eu quero de um jeito, o torque é de outro. Como é que faz? O que é bom? O do Thor, tá com mais voto aí, Thor. Vamos votar, é democracia.
No texto que nós lemos, do Gênesis, a primeira coisa que o homem disse é assim: Senhor, a mulher que o Senhor me deu por esposa, me deu do fruto e eu comi. Em última análise, a culpa é dela. Em última análise das últimas, a culpa é do Senhor. Eu só sou vítima no processo. Estava aqui de bobeira. Maçãzinha boa, maçã não é maçã, todo mundo fala maçã, né? Uma fruta boa, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, bom para o paladar. Estou com uma fominha, Senhor. Falei, não, filho, mas eu te dei a consciência. Você sabia da implicação disso. Você sabia que isso ia morrer. Que isso ia gerar morte em você. Mas a mulher, ela tem um jeito de me... Vou falar um negócio, senhor. Eu estava sossegado aqui, mas essa mulher, eu viro vítima. E a maioria do construto da religião hoje é assim, é colocar você como vítima. Até do diabo. Irmão, você não tinha que estar passando o que você está passando, não. A culpa é do diabo. Como é que é esse rapazinho que está bombando aí nos youtubers aí? Um que ele pintou o cabelo de loiro agora. O Whindersson. Tem uma dele do capeta que é fantástica, vocês já viram, não? Ele fala assim, a mulher queima o arroz e fala, a culpa é do diabo. Eu estou sossegado aqui, você não presta atenção, eu queimo o seu arroz, você vai falar que é eu? A senhora que não presta atenção aí, rapaz, na panela, coloca a panela, o fogo embaixo, queima mesmo, ué. Sou vítima. E quando a gente é vítima, quando a gente é convencido que a gente é vítima, a gente passa a se ver a partir daquilo que a gente não tem. Não importa quanto você seja abençoado por Deus, com a vida, com a consciência, com tudo. Você sempre vai se ver a partir daquilo que você não tem. O Senhor chega para Adão e fala assim, Adão, onde é que você está? Eu ouvi a tua voz e porque estava nu te vi medo e me escondi. Porque eu não tinha roupa. Cara, você tem tudo. Quem falou para você que você está pelado? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? A mulher que o Senhor me deu, trouxe aí a fruta e eu comi a fruta. Eu vou ficando como vítima. Qualquer coisa que acontece diferente da minha vontade, eu sou vítima. Eu sou uma vítima. As pessoas não me compreendem. Eu conheço uma pessoa que em 18 empregos ela foi mandada embora. E é impressionante que todas as vezes ela nunca fez nada errado. Sempre alguém derrubou ela. Sempre alguém armou para ela, sempre o patrão não sabia valorizar ela, sempre... Sou vítima. Agora olhe para Jesus. No texto de João que nós lemos, Jesus está diante de duas vontades. Tem uma rapaziada que quer matar Jesus, os religiosos. Religiosos não suportam Jesus Cristo. Vou te dizer um negócio já para você. Porque o importante para ele é o sinédrio, é o templo, é o lugar, é o rito, é a regra. Isso aí é importante para o religioso. Agora, você pega um Jesus igual o Espírito, que sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem nem para onde vai, essa liberdade toda sendo... Aí o religioso fala, não dou conta não, rapaz. Vamos matar esse cara, senão daqui a pouco vão vir os romanos e vão tirar nós do lugar aqui, ó. Você pega um Deus que chega para Abraão e fala assim, sai da sua terra, Abraão, sai do meio dos seus parentes. Tá, e vou para onde? Vai para outra terra. Que terra? Eu vou te mostrar depois. Você fala, não, Deus, senhor... Para onde eu vir? Não, sai andando, rapaz. Vai para a terra que eu te mostrarei. Deus quer tirar tudo aquilo que gera um senso falso de segurança para ver se aquele cara se relaciona com ele. É por isso que quando chega lá no 17, depois dele ter feito tanta coisa errada, desde o 12 até o 17, Deus chega para ele e fala assim, viu, Abraão? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo assim, não é você. Anda na minha presença. Eu te farei perfeito.
Mas é libertário demais para nós, é muita liberdade. A gente tem medo de liberdade. Então a gente recorre aos currais, a gente recorre às regras, a gente recorre às coisas que estão do lado de fora, aos limites. Isso é importante para criança. Criança que você tem que dar limite. Mas vai chegando a plenitude dos tempos, se manifesta Jesus Cristo. E aquilo tudo vira sombra. Porque a realidade se instala. E a realidade é assim, quem entrar por mim, vai entrar sim. Mas vai sair. E vai achar espaço. Vai achar pastagem. Vai achar liberdade. E liberdade é Nós precisamos fazer um recorde de liberdade. Você não tem liberdade para escolher o mal, sabia disso? Não. A liberdade está sempre relacionada com o bem. Até porque depois da queda, nós ficamos todos como Paulo disse. Lá no capítulo 3 de Romanos, a partir do verso 11. Não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ou senão você vai se entender na crise de Paulo, aquela dicotomia, aquela esquizofrenia básica. O bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal que eu não quero, esse eu pratico. A liberdade está na categoria dos direitos. Se o mal fosse uma possibilidade, você não poderia julgar alguém porque exerceu o direito que ele tem de fazer o mal. A liberdade você tem para dizer sim a Deus. Fazer o mal é extremamente natural para você, para mim. Tem um amigo que ele foi questionado por um outro cara e falou assim, viu? Se Deus existe, de onde vem todo esse mal no mundo? Ele falou, para mim não é essa a pergunta. Ele falou assim, como assim? Ele falou assim, para mim é o seguinte, se Deus não existe, de onde vem o bem? Porque o mal eu sei de onde vem. Vem de mim e de você. Ele falou, o que você está falando? Aí estava passando uma formiga, ele falou, mata a formiga. O cara foi e deu uma dedada na formiga assim. Daí ele falou assim, agora dá vida para ela. Ele falou, você está louco? Ele está vendo? Fazer o mal para você é extremamente natural. Fazer o bem é um milagre. Por isso, todas as vezes que você vê um bem acontecendo, tenha certeza, está acontecendo um milagre ali. Eu preciso de liberdade para dizer sim ao bem, sem sentir com isso prejuízo. Porque todos nós estamos escravizados pelo pecado, a menos que Jesus veio libertar você. E veio te dar uma nova consciência, uma metanoia, uma mudança de mente. Aquilo que Paulo trata lá no capítulo 12 de Romanos. Não vos conformeis com este mundo, com este aeon, com este século, mas sede transformados pela renovação do quê? Da vossa mente. Para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que você encontre contentamento em Deus. Para que dizer a verdade para você não se transforme numa penitência, para que vir à igreja não se transforme numa obrigação, para que a leitura das Escrituras não se transforme numa moeda de barganha com Deus, como quem diz, eu estou lendo a Bíblia, eu estou indo à igreja, eu estou servindo os irmãos, Deus, o Senhor precisa me abençoar. Tudo isso faz parte do meu amor a Jesus, da minha vida nova, faz parte da minha relação com o Senhor. Faz parte servir a comunidade de fé, faz parte andar em direção àquilo que é vida, em tudo que é honesto, justo, de boa fama, faz sentido para mim, porque eu fui feito uma nova criatura, não porque eu fui obrigado a ser assim. Porque Cristo mudou meu coração, Cristo mudou minha cabeça, porque agora eu vejo o reino de Deus. Porque antes eu era cego, agora eu vejo, eu nasci de novo, isso significa dizer, eu agora posso ver o reino de Deus. Tanto dizer a verdade faz todo sentido para o meu novo ser. A mentira me ofende.
Portanto, a justiça faz todo sentido para o meu novo ser em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A injustiça é uma disfunção em mim. Agora, isso, amados, não pode ser produzido do ponto de vista da obrigação. Porque senão sabe o que acontece? Seu coração vira uma pedra. Você começa a se achar melhor do que os demais homens. E quando você se vê diante de Deus, você vai dar de dedo na cara de Deus, dizendo assim: há quanto tempo eu te sirvo sem jamais desobedecer uma ordem tua, e você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Você vai transformar a sua conduta numa moeda, em algo que você faz para ser reconhecido. E no Evangelho você é chamado para ser conhecido. Que Deus quer andar com você. Então não me venha falar de um outro Evangelho. Porque Jesus é aquele que, mesmo em face das coisas estarem ruins do lado de fora, os caras querem matar. Pilatos quer soltar. Pilatos está acusado pela consciência. Ele fala: meu Deus, vou soltar esse cara. Daí ele diz assim para Jesus: viu, cara, você não sabe que eu tenho poder para te soltar, eu tenho poder para te crucificar? Você fica aí calado. Você não fala nada. Ele diz assim: relaxa. Você não teria poder nenhum sobre a minha vida se do céu não lhe fosse dado. Mas está tudo azedo lá de fora. A sua vontade não está acontecendo, Jesus. Você orou ali um pouquinho antes pedindo para que esse cálice passasse sem que você bebesse. E agora você está bebendo ele de talagada. E você está tranquilo? Por quê? Porque o céu está no controle. Porque o meu Pai comanda. Porque chegou a mim o meu reino. Você não ouviu minha oração até o final, querido. Eu falei que eu não queria que bebesse cálice até o final, mas eu falei outra coisa também. O que você falou, Jesus? Eu falei assim: seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe o que é bom, queridos? Bom é a vontade de Deus. A tua vontade não é boa. Pode ser boa para você, mas ela não tem uma aferição universal. E algo que é bom para você. E tem que ser bom para todo mundo. Por isso, ainda que as coisas estejam ruins do lado de fora, ainda que as pessoas estejam acusando você, ainda que estejam julgando você, ainda que ninguém possa olhar para uma cruz e dizer assim: pô, deu tudo certo para aquele homem lá na cruz. Se você é discípulo do Senhor Jesus, você é chamado para venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Senhor, boa é a tua vontade, ainda que eu não entenda, ainda que eu não consiga avaliar objetivamente, mas subjetivamente, eu sei que o Senhor está no controle. Bom é Deus. Jesus não se fez de vítima. Coitadinho de mim, eu me faço de vítima. Jesus não. Jesus fala: ó, faz o seu corre aí, irmão. Você não tem nenhum poder sobre a minha vida se do céu não lhe fosse dado. Então, isso gera descanso em nós. Isso gera liberdade. Isso gera consciência. Isso é possível a partir do momento que a gente conhece Deus e sabe que Deus é bom. Ainda que a circunstância esteja ruim, Deus tem um caráter e Ele é bom. Porque senão, você que está começando na vida agora e você que já está no meio da caminhada, a gente está o tempo inteiro chupando o ar para saber se a decisão que a gente tomou é uma decisão certa, para tentar equilibrar os pratos. Meu Deus, ai Jesus, será que eu... Não. Siga o Mestre, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim.
Saiba de uma coisa. Você vai ter um contato com a liberdade e com a verdade. Com a liberdade e com a consciência. E você não pode dizer mais, tadinho de mim, que fizeram comigo. Esta é uma palavra que eu falo para você e falo para mim. Porque a palavra de Deus tem esse poder, ela corta, é uma espada de 2 gumes. Eu quero que venha a mim o reino de Deus mesmo. Que seja feita a vontade dEle. Porque eu sei que depois que Ele ressuscitou, nada mais pode dar a última palavra ao meu respeito. Quem dá a última palavra ao meu respeito é o ressurreto, é o Filho de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ainda que eu morra atropelado por uma jamanta, fique sabendo de uma coisa, eu vou viver. Porque Jesus ressuscitou. E eu sou chamado a andar como Ele andou, olhando para o Pai. Segundo Ele faz, eu faço igual. Segundo Ele fala, eu julgo a vida. Você não precisa de fé para fazer a sua vontade acontecer. Na grande maioria das comunidades hoje, o que você percebe é gente querendo ter fé para que a vontade dela aconteça. Isso não é fé, amados. Isso é o segredo. Você precisa de fé para viver igual a Deus. Para quem em Deus mexendo a sua mão, você mexa a sua igual. Para confiar na palavra dEle. Para que a vontade dEle aconteça e não a sua. Porque os planos dEle é que são planos de bem e não de mal. Não os seus. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E ninguém aqui é a vítima mais. A vítima foi uma só. O Cordeiro Santo de Deus, imolado. A vítima sem pecado. Mas Ele ressuscitou para você poder viver como um filho e uma filha de Deus. Livre, consciente de que ninguém mais pode vitimizar você nesse mundo. Porque ainda que te matem, você irá viver. Porque você já está assentado nas regiões celestes em Cristo Jesus. Porque você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Porque você já é filho, filha de Deus. Porque você já é herdeiro, herdeira de Deus. E porque você já é co-herdeiro em Cristo Jesus. Você não tem para onde ir. O crente não tem mais o que ganhar. O crente agora tem que aprender a como perder. Esse negócio de vir em igreja para aprender como ganhar mais... Isso aí não é do Evangelho. Jesus vai dizer assim, se alguém quiser ganhar mais, vai perder. Se alguém quiser se salvar, vai se perder. Quem quiser salvar a própria vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por amor a mim, esse a encontrará. Você já chegou lá, amadinho, amadinha. Agora a sua vida aqui serve para que outras pessoas possam experimentar a mesma liberdade e consciência que você tem em Cristo Jesus. Agora a sua vida aqui pode ser vivida como um culto. Quer eu coma, quer eu beba, quer eu faça outra coisa qualquer. Eu posso viver num culto. Senhor, o senhor precisa de um braço? Está aqui os meus. Eu sei que o senhor não precisa, mas o senhor resolveu precisar? Porque Deus vai tocar através das suas mãos. Porque Deus vai falar através da sua boca. Porque Deus vai andar através dos seus pés. Depois que Jesus encarnou, coloque isso no meu e no seu coração. Deus vai falar por meio de gente. E Deus quer fazer de você um instrumento desse evangelho que liberta. Não de uma religião, que é mais um modo de aprisionar a gente e de sorver delas a consciência. O irmão está cantando, você fala, mas por que você está cantando, irmão? Ele não sabe. Ele sabe o que dizer, para a glória do Senhor. Às vezes eu estou aqui cantando e eu oro a Deus, eu falo assim, Senhor, em nome de Jesus, que pelo menos uma palavra que eu diga nesse louvor venha do meu coração, venha com sentido. Porque às vezes você se pega cantando e você nem pensa no que você está cantando. Você está ali, as palavras estão saindo. Eu
falo, Deus, em nome de Jesus, pelo menos um bom Deus saia do meu coração com verdade. Quem olha de fora fala, está cantando, olha que maravilha, está batendo palma. Se bem que aqui na Batista é mais difícil. É só uma piada. Cara, quando eu vou pregar nos irmãos da Bleia ali, tá o Adriano aqui, eu fico feliz, rapaz. Os caras lá são demais. Eu falo, tinha que vir uma metade daqui para lá, de lá para cá, eu acho. Tô brincando, hein, pastorado, tô brincando. Senão os caras já não deixam pregar mais lá. Entende o que eu quero dizer, amados? Se forem lhe pregar um outro evangelho, que vá além do que temos pregado, disse Paulo, seja anátema. Se a justiça segue da lei, segue que Cristo morreu em vão. Liberdade, consciência. Uma vida entregue ao Senhor, sem prejuízo, sem vitimismo, mas com alegria. Eu sei em quem tenho crido. Ah, moçada, se a gente entender isso, vai virar uma bomba esse troço. Vai virar uma bomba. Amém? Vamos orar? Pai bendito, tem misericórdia de nós, Senhor. Eu peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos. Dá-nos, Senhor, a consciência, a liberdade e a graça, Senhor, de viver segundo a Tua vontade. O Senhor sabe o que é bom. Dá-nos a consciência de que a vida se transformou num culto, Senhor. Quer a gente esteja num momento culto como esse, ou quer a gente esteja num momento de happy hour com os amigos, quer a gente esteja fazendo outra coisa qualquer, que a nossa vida, Senhor, seja vivida na dimensão daquilo que glorifica o Teu nome. Está aqui uma moçada, Senhor. Desperta-nos. Eu oro por toda a Tua igreja nesta cidade, para que haja um avivamento nesta cidade, em especial pela juventude, Senhor. Tenha misericórdia dessa moçada. E dá-nos a graça, Senhor, de confiar em Ti, em nome de Jesus. Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.